Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Levando a Sala de Aula para Casa. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre congruência de triângulos. Congruência. A noção de igualdade de triângulos recebe o nome especial de congruência. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se for possível mover um deles no espaço sem deformá-los, até fazê-lo coincidir com o outro. Vejamos um exemplo prático de congruência que a gente vai ver, é um caso ângulo-lado-ângulo. Então, observe que aqui eu tenho um lado no meio de dois ângulos, e no outro triângulo aqui, um lado no meio de dois ângulos. Esses dois triângulos, eles são congruentes, desde que eu, ao mover um em direção ao outro, ele se coincide sobre o outro, sem que o triângulo se modifique na hora que ele muda, que ele se movimenta no espaço. Então, ó, se eu trouxer esse triângulo aqui, ele aqui, e eu movimentei, olha lá, ele ficou sobre o outro triângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes, porque eles têm a mesma medida e eles têm dois ângulos e um lado no meio. Eu tenho aqui também outros triângulos, envolvendo outros casos assim de congruência. Aqui é um caso, um lado, ângulo, lado, ou seja, um ângulo no meio de dois lados. Esse ângulo A, ele é 30 graus. Esse ângulo B também é 30 graus. E os lados que estão ao qual o ângulo está no meio, eles também têm a mesma medida. Então, a gente disse, quando tem um ângulo no meio de dois lados, eles são chamados de congruentes. Isso se, na hora que eu mover aqui, se ele coincidir sobre o outro. Como no caso aqui vai coincidir. O A, esse ângulo coincidiu com o ângulo e os lados coincidiu com o lado. É o caso lado, lado, lado. Então, você tem um triângulo que eles têm os três lados com a mesma medida. Esses triângulos, eles também são triângulos congruentes. Pessoal, nós falamos bastante de congruência, vamos agora falar de semelhança. A semelhança de triângulos. Observe que a semelhança é porque os triângulos, eles não são do mesmo tamanho, eles não são iguais. Então, eles não têm como ser congruentes, mas semelhantes tem. Então, esses dois triângulos, eles têm os três lados diferentes. Então, se você olhar aqui no triângulo, esse triângulo, ele tem os três lados dele diferentes. E aqui a gente tem também os três lados diferentes. Então, os dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Mas para a gente ver isso aqui, para ter certeza que é semelhante, então é preciso analisar, fazer uma análise da correspondência. Por exemplo, aqui, esse triângulo pequeno, o AB é 5, o AC é 3,8 e o BC é 3,2. Então, na ordem, o AB é o maior, o AC é o menor e o CE é o menor de todos. Então, o 5 é maior que 3,8, que é maior que 3,2. Do outro lado, mesma coisa. O 8 é o maior, o 6,1 e que é maior que 5,1. Então, na hora de você fazer a verificação para ver se é semelhante, a gente precisa, então, determinar a razão de semelhança. Então, seja K a razão. A gente vai ter que descobrir quanto que vale esse K. Vamos calcular ela. E nós vamos fazer a razão do triângulo grande, para o pequeno. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o grande é maior que o pequeno. Então, pegando aqui, 5 vezes quanto, que vai dar 8. Então, monta aqui uma equação. 5 vezes K é 8. Só que eu não sei por quanto que o 5 tem que multiplicar. Então, K, o 8 dividido por 5, deu 1,6. Ou seja, a razão é K igual a 1,6. Então, esse lado aqui, ele aumentou 1,6 vezes.
Aí, no outro aqui, ó, esse AC, que é o do meio, é a medida intermediária, é correspondente a 6,1. Vou fazer também a mesma continha. 3,8 vezes quanto que dá 6,1? De modo que a razão também deu 1,6. E no último também deu 1,6. Então, como a razão deu a mesma, então esses dois triângulos, os lados desses dois triângulos são proporcional. Eles aumentam na razão de 1,6. Por isso, pelo caso de semelhança lado, 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 esses dois triângulos são semelhantes. Pessoal, aqui eu tenho um caso de semelhança onde um ângulo de 20 graus está no meio de dois lados. Do lado de cá também, um ângulo de 20 graus está no meio de dois lados. Os dois triângulos, eles não são do mesmo tamanho, então eles não são congruentes. Agora, a gente precisa ver se eles são semelhantes. Então, vamos analisar a correspondência. A gente tem do lado de cá um ângulo A entre o lado AB e o lado AC. E o AB é maior que o AC. Então, eu tenho um ângulo de 20 no meio de um lado de 6 e um lado de 4. O 6, que é o maior aqui, é maior que o 4. Observação, esse símbolo aqui quer dizer maior. O outro triângulo, o triângulo pequeno, também há o que é correspondente. Existe um ângulo G no meio, um ângulo G que mede 20 graus, entre meio um lado de 3 e um lado de 2. E o lado 3 é maior que 2. Dessa forma, o 6 é correspondente de 3 e o 4 é correspondente de 2. Eu não vou saber se é semelhante enquanto eu não ver a razão de semelhança. Então, eu preciso descobrir quanto que é a razão de semelhança. Vamos, então, fazer a razão de semelhança. Então, como que eu vou fazer? A razão do triângulo pequeno com relação ao triângulo grande. Então, eu vou fazer a razão do pequeno para o grande. Isso quer dizer assim, observe, o pequeno é tantas vezes menor que o grande. Quando eu faço essa relação do pequeno para o grande, então eu estou dizendo assim que o pequeno é tantas vezes menor do que o grande. Vamos ver como é que fica isso daqui. Então, observe o lado AC. Ele é correspondente de GK. Então, o lado AC é correspondente, o lado AC é correspondente de GK. Esse aqui é o maior, que é o 6, e aqui é o maior, que é o 3. Então, vou fazer os dois. Seja K a razão. Então, calcule A entre lados menores. Então, vou fazer primeiro entre o lado menor. Então, o AC e o GK. Então, pegando aqui, 4. Aqui não é 4 que eu tenho, gente? Ó, 4. Então, 4 vezes quanto que vai dar 2? Então, 4 vezes K é 2. O 4 está multiplicando, passa dividindo. K é 2 dividido por 4, que dá meio. Logo, a razão é meio. Aí, eu vou fazer com os dois lados maiores. Ó, os lados maiores. 6 é igual. 6 vezes K é 3. Ou seja, K é 3 dividido por 6, que também deu meio. Como que eu percebi aí que a razão é igual? Esses dois triângulos são semelhantes, por ângulo, lado, ângulo. Veja que a gente tem um lado no meio de dois ângulos. Um lado no meio de dois ângulos. Esses dois triângulos, eles não são congruentes, porque aqui é 4 e aqui é 6. Observe, o lado correspondente está situado entre dois ângulos, o ângulo de 20 e o ângulo de 60. Os triângulos em análise possuem ângulos congruentes e, por isso, são semelhantes. Nesse caso, não há necessidade de calcular a razão para confirmar a semelhança. Quando eu tiver dois ângulos correspondentes, os dois ângulos são correspondentes, porque ambos estão entre 4 e 6. Eles forem iguais, então eu decido já de forma automática que esses triângulos são semelhantes. Ó, nessa época que vocês estão estudando, eu acho que é muito importante o aluno que é organizado, aquele aluno que tem foco e que busca aprender sozinho. Bom aluno é aquele que sabe pesquisar, pessoal.
Então, vocês têm a internet tem muitos exercícios prontos, resolvidos, que você pode acessar. Então, nesse momento da aula, eu vou trazer, né, alguns conceitos que depois eu vou deixar o link aí para vocês olhar, e depois eu vou pegar também da internet, né, alguns exercícios para a gente resolver. Aqui está o site, ó, que vocês, depois eu vou deixar o link dele, mas exercícios.brasilescola.uol.com.br. Então, eu peguei aqui tem alguns exercícios para a gente fazer. Então, aqui está o exercício aqui, ó. Qual é o valor de x nos triângulos a seguir? Então, primeiro vamos analisar se esses triângulos eles são semelhantes. Então, eu tenho aqui um ângulo de 56, um lado e um ângulo de 90. Eu tenho um lado no meio de dois ângulos. Aqui eu tenho um ângulo de 56, um lado e um ângulo e outro ângulo. Então, veja que tem dois ângulos. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, a gente pode dizer que os dois triângulos aqui, a gente precisa encontrar a razão. Então, vamos pegar aqui os dois lados maior, né? O que está aqui entre o ângulo. Eu tenho que ver esse ângulo. Então, eu vou fazer a razão do pequeno para o grande. Dá para a gente concluir. 18 vezes quanto que dá 36? 18 vezes 2. Então, a razão de semelhança é 2. Aqui é 30. Se aqui é 30, quanto que vai ser aqui? Essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Ela vai ser igual a 60. Então, mas eu quero saber é a medida x que a gente quer saber. De Pitágoras. Teorema de Pitágoras, aqui, esse 60, ele está vendo, ó, a hipotenusa sempre fica olhando para o ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que 60 ao quadrado, que é 3.600, é igual a 36 ao quadrado. Vamos fazer aqui o 36. Vamos pegar aqui, fazer o 36. Então, vai dar 1.296. 1.296. E mais o x, que é outro cateto. Mais x ao quadrado. 3.600 menos 1.296, olha ver quanto que dá. Deixa eu pegar 304. 2.304, que é igual a x ao quadrado. Aí aplica a raiz quadrada dos dois lados. Aplica a raiz quadrada dos dois lados. 2.304, vamos fazer aqui a raiz quadrada. Passar depois o link, e aí eu gostaria, né, que vocês fizessem essas questões. Então, tem a questão 1, tem depois a questão 2, tem a questão 3, a questão 4 e só.